Este é o Orion, o protótipo de óculos de realidade aumentada da Meta, que eles consideram a peça mais avançada de tecnologia pessoal já criada. Eles levaram anos e incontáveis milhões em P&D para chegar a este ponto. Um par de óculos de 98 gramas, com um sistema de exibição óptica que pode colocar hologramas em quase todos os lugares que seus olhos podem olhar, e um sistema de entrada que aparentemente lê sua mente. O problema é que cada protótipo do Orion custa cerca de uns 10 mil lahares para ser feito, e a Meta está fazendo apenas cerca de 1.000 deles para desenvolvimento interno. É um tipo de dispositivo que eles chamam de máquina do tempo, e somos uma das poucas pessoas na conferência Connect deste ano a colocar a mão na massa com uma. Para mergulhar fundo em como o Orion funciona, como é usá-lo e o que essa máquina do tempo revela sobre o futuro da realidade aumentada, vamos começar com uma conversa que tive com Boss, diretor de tecnologia da Meta. Certo, chefe, estamos aqui para falar sobre Orion, ou seria Projeto Orion? Orion. Estamos chamando de Orion. Orion. Em conversas com algumas das equipes aqui, como a equipe de pesquisa de displays, eu sei que vocês às vezes criam produtos que vocês consideram máquinas do tempo, certo? Onde é como, coloque o melhor e, independentemente do custo, apenas para ver como seria dar a sua equipe e pesquisadores e desenvolvedores. Isso é representativo do que você chamaria de máquina do tempo. Sim, este é um trabalho incrível quando começamos este programa. Esperávamos que fosse um produto que pudéssemos entregar, mas nos demos apenas isso há 5 anos, nós nos demos apenas 10% de chance de sermos capazes de construir um. Nós realmente tínhamos tantas novas tecnologias que éramos pioneiros, pelo menos 7, provavelmente realmente, eu diria 10 tecnologias que nunca tinham sido feitas antes. Então, realmente, não tínhamos certeza se ele poderia ser construído. E então, o produto era... Essa ideia de ser um produto era nosso objetivo. Não tínhamos certeza se chegaríamos lá. Bem, acabamos construindo não apenas um, acabamos construindo vários deles. Eles funcionam, eles são espetaculares. Estamos muito felizes com os dispositivos. Acabaram não sendo econômicos como um produto. E então, sim, ele se destaca como uma máquina do tempo. Mas muitas vezes, quando falamos sobre máquinas do tempo, estamos falando sobre a versão disso como uma máquina do tempo que estaria em uma bancada do tamanho desta sala, conectado a fontes de alimentação, conectado a todos os tipos de energia com lasers. Isso é vestível. Então isso é algo diferente, vamos chamar isso de protótipo. E o que é importante para nós é que isso está funcionando completamente. Ele tem um sistema operacional, ele está ativo, ele está conectado à internet, e agora temos um dispositivo que nos permite desenvolver software e desenvolver uma intuição sobre quais experiências de software serão ótimas para o que acreditamos ser o tipo de dispositivo que substituirá o telefone algum dia. E sim, é difícil descrever a emoção que senti na primeira vez que experimentei quando o software estava em execução. Foi há alguns meses. A equipe chegou, e a equipe estava muito nervosa para me mostrar isso, porque já faz, obviamente, 5 anos, e quem sabe quanto dinheiro está sendo feito. E nós estamos. Então eles estão apenas se desculpando por tudo. Eles estão apenas... você sabe, eu sei que o pixel está um pouco áspero, e nós vamos acertar a uniformidade de cor. Enquanto isso, estou tendo uma das melhores experiências da minha carreira profissional. O que houve de tão diferente nisso em relação aos MR e AR anteriores? É uma tela colorida com amplo campo de visão que responde às interfaces neurais que você envia pelo seu pulso. E foi muito responsivo. E você está assistindo a vídeos e fazendo videochamadas. E é espetacular. É simplesmente espetacular. Você sente como se fosse uma sensação de verdadeira maravilha. Mas é claro, a equipe está nisso há todo esse tempo. Eles veem todos os problemas. Foi uma demonstração tão inicial que eles tinham esse computador, eles ficavam substituindo um refrigerante gelado. Eles continuavam colocando novos refrigerantes gelados no computador porque eles nem tinham feito o trabalho ainda no térmico. Então eles estavam apenas tentando resfriá-lo com refrigerantes gelados. Mas foi um vislumbre. E mesmo nos últimos meses, desde que fiz essa demonstração, agora chegou a esse ponto em que é um sistema totalmente funcional. Você pode usá-lo. Você pode andar por aí. Ele tem uma bateria de 2 horas de duração. Você pode passar o tempo em reuniões. Você consegue ter um computador realmente rico disponível para você, sem tirar nada do seu bolso, sem perder o contexto de onde você está no mundo, sem quebrar o contato visual com alguém com quem você está falando. É espetacular. E traga um novo contexto. Com certeza. Com certeza. Então vamos falar sobre algumas dessas tecnologias. Você disse, 710, não temos tempo para contar todas elas, mas obviamente o sistema de exibição é uma grande parte disso. Os displays são realmente muito importantes quando eu tenho uma demonstração muito divertida e clara aqui. E então você tem projetores de microLED, que estão emitindo um brilho tremendo. MicroLEDs extremamente eficientes, você sabe, todas as 3 cores RGB, eles estão emitindo, você sabe, centenas de milhares de nits. Mas é claro que para ter uma caixa de olho realmente grande, então você não precisa ter essa coisa onde você pode mover
ver os óculos no seu rosto, e você ainda pode ver a imagem, você está fazendo a replicação da pupila, então você está atirando esses fótons em muitos lugares diferentes em direção ao olho, e então você está com um grande desconto. E então é claro que há ineficiência e há apenas perda, pois os fótons escapam da substância, e então você tem esse pequeno projetor que nós mesmos inventamos completamente, incluindo a fabricação dos micro-LEDs nós mesmos, e você está atirando de volta para o guia de ondas. O guia de onda em si é nanogravado em carboneto de silício, que é um material novo com um índice de refração super alto, o que nos permite minimizar os fótons perdidos e minimizar o número de fótons que capturamos do mundo. Ele minimiza coisas como fantasmas, neblina e arco-íris. Todos esses artefatos proporcionam o campo de visão que você deseja. Bem, não é livre de artefatos, é bem próximo de ser livre de artefatos. Você terá sua própria experiência. É incrível. A clareza óptica, a clareza transparente deles é realmente muito alta. E a imagem é um campo de visão super amplo, totalmente colorida e é tremenda. Então você tem esses dois sistemas trabalhando juntos, o que representa uma quantidade imensa de investimento e custo, cada um deles exigindo 2 ou 3 novas tecnologias diferentes para serem aplicadas. Tenha em mente que, como vermelho, azul e verde, apenas obter micro-LEDs vermelhos é difícil porque é um comprimento de onda muito longo para gerar em um espaço tão pequeno. Então, o carboneto de silício, sua fabricação, o crescimento dos cristais e sua usinagem são extremamente difíceis. Então você tem que montar tudo em magnésio, estrutura rígida de magnésio. É leve, tem boas propriedades térmicas porque você não tem muito espaço para dissipação térmica aqui. É um dispositivo tão pequeno, parece compacto. Também é rígido porque agora não temos disparidade. Você quer minimizar qualquer deflexão entre os elementos ópticos para manter a imagem binocular correta no seu campo de visão. E essas são todas as coisas que já temos planos de melhorar para a próxima versão. Então você chega a esta versão 1 e você descobre, nós podemos realmente descobrir como fazer a correção de disparidade. Nós podemos realmente descobrir como colocar o projetor por trás. Nós podemos realmente tornar essa coisa mais fina. E então essa coisa tem, entre o sistema, entre isso e o palco, que alimenta esse disco, mais de 10 peças de silício personalizadas que miniaturizaram nossas rotinas, levando-as, por exemplo, do sistema Quest, onde quer que estejam. O Quest tem um envelope térmico relativamente generoso em comparação a esses óculos, levando-os de milhares de miliwatts para centenas de miliwatts, ou em alguns casos, dezenas de miliwatts, para ter essa longa duração de bateria. O protocolo de rádio completamente personalizado, para que você envie informações enrajadas, para minimizar o uso sustentado do rádio, novamente, por razões térmicas, não por razões de energia, mas por razões térmicas. O que é importante para Sim, IA e percepção contínua do mundo para lidar esses contextos. absolutamente. Os sensores. Você tem todas essas pequenas câmeras embutidas. Na verdade, é quase mais fácil ver neste aqui, onde as câmeras são 7 câmeras diferentes embutidas no quadro que estão fazendo o sensoriamento do mundo. Os sensores da câmera são sensores personalizados. Você precisa ter uma faixa dinâmica super alta. Você precisa ter certas propriedades em termos da sua habilidade de escolher da cena o que lhe importa e focar nisso. E então, é claro, há algumas coisas que são compartilhadas entre este sistema e nossos sistemas Quest. Então, o rastreamento de mão, o rastreamento ocular, o áudio espacial, e essas peças meio que são um esforço conjunto. Mas, é claro, fazer o rastreamento de mão nesse tipo de fator de forma. E então, é claro, no final de tudo isso, você ainda tem a interface inovadora. Vocês fizeram um investimento em laboratórios de controle. Você não vai andar pelo mundo com controladores. Você vai andar por aí com as mãos, mas não vai andar por aí com as mãos aqui fazendo isso. Você pode até querer controlar o sistema com as mãos no bolso ou escondidas. Temos essas interfaces neurais que estão apenas começando, mas é isso, quando começamos você viu as demonstrações do Control Labs. Isso não costumava ser tão pequeno, muito menos tão atraente. E é tão confortável. Estamos fazendo essas demonstrações há algumas semanas. E as pessoas continuam saindo da sala sem perceber. Elas nem percebem mais que estão usando isso. E então você está obtendo todas essas novas tecnologias, e então você está tentando colocá-las em um dispositivo de menos de 100 gramas, 98 gramas, que seja confortável o suficiente para que você esteja disposto a usá-lo por suas 2 horas de duração de bateria. E esperançosamente atraente o suficiente para que você sinta que, sim, você pode ser levado a sério usando esses óculos. Isso é importante. E então nós apenas sentimos, quando você olha para isso há 5 anos, você pode imaginar, você está apenas pensando, cara, se qualquer uma dessas coisas for um swing, um erro, todo esse sistema não funciona. E então, sim, essa foi a emoção. Eu tenho todo esse peso chegando naquela primeira demo com ela, e estou sentindo essa emoção de todo aquele investimento e todo aquele risco e a execução que levou para chegar a esse ponto. E neste ponto, os desenvolvedores podem começar a descobrir quais são os melhores casos de uso. Mas você tem essa ideia de que, eventualmente, você quer que isso substitua o telefone. Então, as coisas que as pessoas estão fazendo no telefone, ou pelo menos a mídia e o tipo de interações. Mas também é RA. Ele pode fazer mais do que um telefone pode fazer. Então, quais são os tipos de cenários de sonho? Idealmente, quando uma versão de consumidor disso chega ao mercado, qual é a utilidade que isso traz para uma pessoa comum? Sim, a coisa que não antecipamos há 5 anos, que mudou,
obviamente nos últimos 2 anos, é a IA. Então, 5 anos atrás, certamente imaginamos, sim, todos os seus casos de uso de tela de telefone 2D poderiam ser úteis. E então, você também pode ter esses hologramas no mundo. E eles são bloqueados no mundo, e são estáveis, e ficam onde estão. E se nós dois tivéssemos nossos óculos, poderíamos apreciá-los mutuamente, explorá-los. Se for um jogo de xadrez, podemos resumi-lo à existência, e podemos jogá-lo. E isso é tudo muito legal, e ele pode fazer essas coisas. Enquanto isso, a IA surgiu, e sempre pensamos que os hologramas seriam os primeiros, e a IA viria depois. Temos os hologramas, mas a IA está surgindo rápido. Acho que muitos dos casos de uso que usaremos com isso, na verdade, serão consultar o mundo ao seu redor. Consultando seu próprio dia, seu próprio passado, onde deixei minhas chaves sem ter que fazer nada separadamente para lembrá-lo de onde suas chaves estavam. Ele apenas tem a capacidade de manter o controle dessas coisas em virtude do processamento do que está acontecendo enquanto você passa o dia. Isso provavelmente é para mim. Os casos de uso do telefone combinados com uma IA, que ao contrário do seu telefone, tem contexto completo sobre o que você tem visto e ouvido. Isso será muito mais útil para você como assistente em sua vida? Enquanto também faz as coisas básicas que as pessoas esperam que um telefone faça, chamadas telefônicas, videochamadas, ver mensagens. As videochamadas são deliciosas nisso, posso te dizer. É uma coisa tão engraçada. E é aí que você vê alguns dos nossos outros investimentos, como nossos investimentos em avatares de codec, avatares super realistas. Obviamente, quando você os usa no rosto, não terá uma câmera voltada para você. E uma das verdadeiras delícias é não pegar um telefone e segurá-lo aqui. Os braços ficam cansados. Eu não sou tão forte. E então nós o animamos usando um avatar de codec que você já criou. E então a pessoa com quem você está falando, isso pode enganá-la nos bons casos. Ela não necessariamente perceberá imediatamente que não está falando com uma câmera sua. Você fala sobre fadiga e a ideia de que você quer fazer isso o mais sem atrito possível, o mais uniforme possível. As pulseiras aqui são parte disso, o fato de que você pode controlá-las. Qual é o estado final disso? Porque o ML permitiu que até mesmo o giroscópio básico inferisse gestos de toque. Isso mesmo. Sim, o uso do IMU no Apple Watch e outros relógios está aumentando a popularidade para alguns casos de uso. Quer dizer, estamos apenas começando com essa coisa. Então hoje você está fazendo gestos relativamente pequenos, e esses gestos podem ser obscurecidos pelo rastreamento de mão dos óculos, e eles ainda são registrados. Isso é muito bom. É só o começo. Com este dispositivo, por exemplo, temos trabalhando internamente a capacidade de fazer caligrafia. Então você já está usando isso no seu pulso dominante. Você pode fazer caligrafia como um dispositivo silencioso. Entrada de texto e uma muito parecida, você sabe, uma entrada de texto recatada, se preferir. É muito, então com esse dispositivo estamos apenas tocando no começo. Sabe, a habilidade hoje de usar esses gestos que são, você sabe, muito pequenos e talvez até fora da vista dos óculos é legal. Mas isso é só o começo. Você quer que o teto seja elevado. Totalmente. No futuro, este é um dispositivo que pode fazer detecção de escrita à mão. Então você pode simplesmente escrever à mão. E você pode fazer essa escrita à mão muito sutilmente e fazer com que seja uma entrada de texto para os óculos que não seja tão dramática. Você está falando alto ou está usando um teclado na frente do seu rosto. E então vemos um teto enorme nas interfaces neurais. E enquanto você trabalha para tornar isso menor, é incrível que você tenha dito que já tem planos ou ideias para torná-lo ainda mais compacto, mais fino e mais socialmente aceitável. Qual dessas tecnologias faz mais sentido para distribuir entre os outros produtos? Você sabe, coisas como bandas de meta-raios, com certeza. Quais são as coisas mais fáceis ou que fazem mais sentido? Sim, e é aqui que a ponte de IA, eu acho, é uma das realmente críticas. Então, quando você está construindo um dispositivo em um mundo muito centrado em telefones, os Ray-Ban Meta Glasses são um dispositivo maravilhoso. Claro, são câmeras, é áudio, é realmente bonito. Está fora do caminho. Você não precisa tirar o telefone do bolso para obter a imagem, para obter o vídeo, para atender a chamada. Assim que você adiciona IA, eles se transformam em uma categoria completamente diferente. Agora você pode consultar o mundo ao seu redor com os Metaglasses Ray-Ban e pode fazer traduções ao vivo com os Metaglasses Ray-Ban. Incrível. E isso é só o começo. E se você tivesse agora uma tela pequena e simples? Bem, quando você já tem um telefone, uma tela pequena e simples, não é obviamente minha coisa favorita para adicionar porque é tipo, sim, você pode meio que olhar se precisar. Mas quando você está fazendo perguntas de IA e você fica tão irritado com ela lendo a resposta de volta para você, mesmo que esteja lendo a resposta de volta para você exatamente a pergunta que você fez, isso leva tempo. Apenas leia para estar em texto. Binário, sim ou não. Muito mais rápido em texto. Da mesma forma, estou tirando uma imagem, quero compartilhá-la. É boa? Quero vê-la antes de compartilhá-la. Então, a IA parece um caso de uso de ponte que faz com que telas ainda menores pareçam mais valiosas. E então elas podem ficar cada vez mais ricas com o tempo, agregando cada vez mais valor. E então, enquanto estamos absolutamente a todo vapor na próxima versão delas,
que planejamos ter como um produto de consumo, também estamos pegando tecnologia dessa linha e dizendo, ei, o que é uma versão miniaturizada disso? Qual é uma versão disso que podemos pegar e integrar em nossa linha de óculos mais acessível, já existente e muito popular? Algo que não precisa fazer tudo. Isso mesmo. Os óculos de IA mudaram nossa perspectiva sobre toda a categoria. Estávamos preocupados antes que houvesse uma grande lacuna entre coisas como os Ray-Ban Metas e os Orion. E agora, na verdade, vemos um espectro inteiro de produtos neste espaço. E ao longo do ecossistema Quest, essas são trilhas paralelas que vocês veem, não necessariamente convergindo para um único produto. Isso mesmo. E eles têm muitos relacionamentos. Então, certamente, quando você está fazendo SLAM, VIO, quando você está fazendo parte do trabalho em processadores de núcleo ou silício personalizado em wireless, esse trabalho é compartilhado entre as duas equipes. Isso é maravilhoso. E é uma grande base de trabalho compartilhado. Mas também há muito trabalho que é muito diferente. E a coisa que eu acho que sempre nos motiva muito é quem é a pessoa cuja vida é melhor porque essa tecnologia existe, o que eles estão tentando fazer que agora é melhor. E eu acho que os casos de uso para óculos e headsets de RM são muito diferentes, mesmo que eles façam coisas que parecem muito semelhantes. Se você escrevê-los no papel, você pode usar palavras semelhantes para descrevê-los. Na prática, eles são muito diferentes. Eu meio que comparo isso à diferença entre meu telefone e meu laptop. Eu amo meu telefone. Eu o tenho o tempo todo. Às vezes você está no seu telefone e pensa, estou escrevendo um e-mail. Você pensa, não, este é um e-mail de laptop. Você pensa, não, eu preciso abrir várias abas em um navegador. Eu preciso comparar coisas. Eu preciso fazer pesquisas. Eu só preciso de mais espaço. Esse é um trabalho diferente e eu uso um dispositivo diferente para esse trabalho. Eu às vezes faço essa analogia entre RA e RM. Eles fazem algumas coisas semelhantes e isso é ótimo. Devemos tornar isso o mais facilmente transferível possível para os consumidores em termos de como é fazer essas coisas. Mas eles também fazem algumas coisas muito diferentes. A capacidade de estar completamente imerso em um headset de VR é um recurso tremendamente valioso. Não pode ser feito de outra maneira. E você deve construir um dispositivo que seja realmente muito bom nisso, em vez de tentar forçar tudo em uma convergência, o que eu acho que é uma falsa convergência. Sim, e última pergunta, você sabe, headsets de VR, vocês fazem um ótimo trabalho conectando pessoas. Parece ser uma grande distorção para a empresa, você sabe, remotamente, já que eles estão fisicamente distantes. Imagine se eles se tornarem mais distribuídos e mais populares, como eles estão conectando pessoas, se as pessoas estão sentadas, uma de frente para a outra, ou em um espaço colocalizado. Sim, para mim, são duas partes diferentes da história. Acho que uma delas é, imagine que estamos distantes, e certamente eles podem fazer videochamadas, e isso pode ser muito legal. E eu posso compartilhar com vocês o que estou vendo, né, o que pode ser meio legal. Podemos fazer isso hoje com os Metas Ray-Ban e você pode fazer uma videochamada e compartilhar o que está vendo com a pessoa com quem está falando. Mas muito disso também é quando estou com você, estou no meu telefone, porque se estou no meu telefone, não estou com você. Fisicamente posso estar aqui, mas mentalmente estou em algum lugar, entrei fundo no dispositivo. Enquanto que se eu for capaz de sentir, não, estou no topo das minhas coisas. Está tudo aqui se eu precisar. Espero estar mais fisicamente presente e conectado com vocês, porque tenho essa tecnologia, em vez das tecnologias que usamos hoje, que são meio famosas por não serem isso. Elas são famosas por serem coisas que meio que escapamos do momento presente para entrar. Tenho certeza de que isso será capaz de ambos, se for o caso de eu preferir estar em uma longa viagem de carro. Claro, deixe-me mergulhar em meus vídeos e obter meu conteúdo e está tudo bem. Mas uma das coisas que esperamos é que essas sejam tecnologias que não apenas ajudem as pessoas a se conectarem à distância, mas também as ajudem a se sentirem conectadas quando estão juntas. E mesmo que eles estejam usando juntos, há recursos que permitirão que eles compartilhem o mesmo conteúdo e vejam o mesmo conteúdo. Eu fiquei muito bom. Temos alguns jogos sociais divertidos que você joga, que quando dois jogadores têm os Orions, você pode jogar esse tipo de jogo juntos. E duas coisas são verdadeiras. Uma delas é que as pessoas do lado de fora, você parece meio ridículo porque está fazendo uma coisa que elas não conseguem ver os artefatos. E a segunda coisa, que é mais importante, é que mesmo dada a primeira, você não se importa porque está totalmente envolvido em uma experiência compartilhada muito legal que você está vivenciando tão real quanto qualquer coisa. Então eu acho que o mundo fica realmente divertido quando todos têm acesso aos hologramas. Mal posso esperar. Sim, eu também. Muito obrigado. Saúde. Muito obrigado. Sim, saúde. Tudo bem, vamos mergulhar nos detalhes essenciais do Orion e como foi realmente usá-los e passar por todo esse processo de demonstração. Quero dividir isso em 3 componentes de hardware discretos que vimos e você viu até agora, e esses são os óculos, o disco de computação sem fio sendo a palavra-chave aqui, e também essas pulseiras neurais, essas pulseiras de eletromiografia EMG, que permitem uma das maneiras de fornecer entrada para o Orion, junto com rastreamento de mão, rastreamento ocular e voz, é claro. Começando com os óculos, ficou muito claro para todos com quem conversei que o objetivo aqui, o objetivo declarado da North Star,
era ter um amplo campo de visão em um fator de forma socialmente aceitável. E antes, você poderia ter um campo de visão diagonal de 70 graus, o Magic Leap 2 tinha isso, mas você não poderia ter isso em um fator de forma pequeno. Ou você poderia ter algo que fosse mais no fator de forma de óculos, como esses X-Reels, mas um tipo fundamentalmente diferente de sistema de exibição de realidade aumentada. Este usando óptica de banho de pássaro com os prós e contras disso. Então Orion usa guias de onda, e se você tem seguido guias de onda de hardware de realidade aumentada em oposição a usar um combinador de banho de pássaro, não é ter como displays que saltam através de uma série de espelhos para combinar a imagem renderizada com a imagem do mundo, é usar um projetor de display que dispara de um eixo um ângulo através de um guia impresso ou gravado esses caminhos em algum tipo de material óptico transparente, tradicionalmente vidro. E o material que é escolhido tem uma certa propriedade. O vidro tem um índice de refração, eu acredito, de no máximo 2. O que significa que, e eu não sou um especialista óptico aqui, mas do jeito que eu entendo é que limita 1. O ângulo que você tem que projetar a luz no guia de onda, e também o grau no campo de visão, o ângulo no qual a luz pode sair do guia de onda para a sua retina. E quanto maior o índice de refração, mais íngreme o ângulo que você consegue fazer a luz entrar, e então mais amplo, então ela salta e salta até um ponto onde você pode ter um campo de visão mais amplo saindo aqui. Então ele combina os benefícios de um campo de visão mais amplo, assim como um fator de forma menor, quanto maior o índice de refração. O material de guia de onda que eles estão usando aqui, ou seja, é carboneto de silício. Você pode ter visto isso se você olhou ao redor ou assistiu vídeos ou leu histórias sobre Orion. Eles estão falando sobre o quão novo é esse material. E então, anteriormente, carboneto de silício, até onde eles sabem, não era usado em óptica, é usado em EVs, por exemplo. E há muitas dessas propriedades sobre as quais eles falam que o tornam ideal para RA. Índice de refração tão alto, é muito leve, mais leve que o vidro, durável e mais forte também. Então você não precisa ter coisas como flexões ao redor das armações reais para evitar que quebre, são todos esses benefícios, é muito caro de produzir. Então quando eles falam sobre algo em torno daquele preço de os 10 mil reais para fabricar um desses 9 décimos, disso está na verdade na fabricação, crescendo camada por camada, átomo por átomo, esses guias de onda de carboneto de silício, que têm rendimentos muito baixos porque você os está gerando meio que a partir de uma pastilha. Não é como se você pudesse descartá-los e ter alguns que não são tão bons que você pode usar em outros produtos. Eles têm que ser perfeitos. E então eles também passam por um processo fisicamente gravado para gravar esses guias de onda nessa nanoescala em vez de uma impressão dos guias de onda em tecnologias AR anteriores. Resumindo, uma maneira muito complicada e cara de obter essa propriedade de lente, que permite que ela tenha esse fator de forma pequeno. E eu tenho que ser franco, minhas impressões iniciais e impressões atuais ainda da Orion é que eu não acho que ela tenha atingido o fator de forma de uso diário ainda. Sim, muito mais fino do que não é o fone de ouvido como, você sabe, um Vision Pro. Não é um fone de ouvido como HoloLens. Ou, magicamente, parece que está mais perto naquele espectro para os Metas Heyman. Mas eles ainda são um pouco, as bordas ainda são um pouco grossas. E se você olhar para o perfil, o lado dos Orions, o grosso, na verdade, há alguma espessura também para as próprias armações. E isso é porque se você olhar de perto, não é apenas como um pedaço de vidro ou um pedaço de material óptico. Na verdade, há uma pilha óptica que está imprensada nessas armações. Eu não sei os detalhes exatos de cada camada dessa pilha óptica faz, mas meu entendimento é que a camada mais frontal pode ser como uma camada polarizada. Então, se você estiver usando isso ao ar livre, você obtém melhor visibilidade para as imagens projetadas. Há o próprio projetor de exibição que tem uma camada ao vivo. Então ele está usando aqui micro-LEDs, não micro-OLEDs que você pode ter visto em telas grandes além ou mesmo nos óculos X real. Esses são micro-LEDs e não são orgânicos. São displays de alta eficiência que fornecem uma quantidade enorme de brilho, estamos falando de centenas de milhares de nits, que são necessários porque tudo isso é reduzido conforme a luz vai para o guia de ondas.
Então você está falando de um display de 300 a 400 nits com a implementação atual dos protótipos. Esse projetor de display fica na frente do guia de ondas de carboneto de silício, e atrás dele há um combinador também, que alinha e retifica a imagem do display com a imagem do mundo externo. Então certifique-se de que tudo esteja combinado. E então a camada mais próxima também tem coisas que suportam rastreamento ocular. Isso é realmente algo realmente novo. A camada mais próxima, se você olhar de perto, Ryan, notei que essas pequenas linhas onduladas quase parecem poeira ou linha fina. Bem, na verdade, o que está embutido nessa camada mais frontal da pilha óptica, mais próxima dos seus olhos, são pequenos emissores de luz infravermelha, usados para, é claro, rastreamento ocular, porque você tem câmeras nos braços dos óculos, olhando para as lentes. E então essas pequenas linhas onduladas são, na verdade, a maneira como esses emissores de luz infravermelha, são alimentados. E elas são onduladas porque precisam ser esse padrão aleatório para que quando você estiver usando os óculos, seus olhos não vejam as linhas onduladas. Você não pode vê-las porque são um padrão aleatório. Então é uma ideia realmente interessante de obter, em vez de ter um anel de luzes infravermelhas que disparam em seus feixes oculares, elas estão na própria óptica, mas invisíveis a essa distância a olho nu. Eu perguntei sobre lentes corretivas também. Se as pessoas agora estão usando lentes de contato para usar Orion, mas eles disseram que seu plano e muitos de sua equipe precisam de lentes corretivas. Então isso é algo que eles querem resolver. Vai ser construído. É como uma coisa em que você vai querer enviar uma receita e quando estiver na fase de montagem, o elemento da lente que estiver mais próximo do seu olho suportará alguma faixa de correção RX. Eles não querem algo que você vai encaixar. Eles não querem uma camada adicional. Era muito importante para eles, novamente, ao tentar atingir essa meta de ter um perfil de exibição, um perfil físico, o mais próximo possível dos óculos. Eles querem que a distância entre o globo ocular e a lente seja de 1,5 centímetros, 15 milímetros, do qual eles realmente se orgulham. Agora, em termos de como essa tela se parece, FOVs diagonais de 70 graus se traduzem em 60 graus horizontais e 40 graus verticais. Ao usar a demonstração, ela pareceu expansiva. E não era que eu não conseguisse ver as bordas dos limites de onde ela pode renderizar. Se eu mover minha cabeça de um lado para o outro, as imagens que eu poderia forçar uma janela renderizada ou um avatar que eu estivesse olhando para serem cortadas nas bordas. Eu não preciso de um campo de visão de 90 graus para a realidade aumentada, pois eu poderia querer que você saiba mais do que isso para a realidade virtual. Eu também estou usando os óculos em si, as armações em si. Você também está vendo o mundo exterior. O benefício de ter os fótons reais do mundo entrando em seus olhos significa que, enquanto a imagem renderizada se encaixa naquele campo de visão de 60 por 40 graus, é ampla o suficiente para suportar várias janelas para jogar um jogo, para não se sentir limitado, não parecendo que você está olhando para uma versão de selo postal de uma imagem renderizada, como vimos antes em headsets de RA ópticos anteriores. Também foi um dos melhores sistemas de RA que usei em termos de não ter uma tonelada de artefatos visuais. Agora, não eram 0 artefatos visuais. Eu notei alguns fantasmas na periferia interna. Se eu olhar, meus olhos estão lá, como um fantasma da imagem. Mas não havia luzes dispersas entrando. Eu não estava obtendo efeitos de arco-íris. Então, mesmo que em algumas das imagens que você pode ter visto olhando para os óculos de algo como esse tipo de, prisma cromático. Não é realmente o que eu vejo quando estou olhando através dos óculos, olhando para o mundo real. Os hologramas reais em si eram brilhantes. E não totalmente opacos, mas tinham uma aparência brilhante. Uma das coisas que notei foi que a resolução também não era tão alta. Eles estão dizendo que, com os monitores microLED atuais, estão obtendo cerca de 13 pixels por grau de densidade. Então, você pode ler algum texto, você pode navegar em uma página da web, mas não é nítido. É comparável aos primeiros headsets de VR. Como o Valve Index está em torno de 13, 14 pixels por grau, eles estão trabalhando em diferentes tipos de projetores de exibição no futuro. Então eu consegui experimentar uma versão de 26 pixels por grau do protótipo Orion.
E esse era muito mais nítido, embora menos brilhante, e as imagens também menos opacas. Então eles estão descobrindo onde essas compensações vivem quando querem enviar isso como um produto. Eles estão dizendo que conhecem o roteiro e que há um caminho para chegar a mais de 30 pixels por grau. Eles não gostariam de enviar algo sem isso. Eles sabem que essa é uma parte muito importante. Mas os objetos, eles parecem lá, eles parecem presentes, mas são brilhantes e brilhantes. Não parece que você não confundiria um desses hologramas com um objeto real no mundo real. É muito claramente aquela aparência holográfica de algo que é muito colorido e brilhante. O sistema de exibição também é foco fixo, então não é o santo graal de ter algum tipo de exibição de campo de luz, onde você pode ter acomodação versionada em qualquer distância focal. O foco fixo aqui é de 1,5 metros. Então semelhante aos sistemas de RV, e eles sabem que há um buffer, um intervalo, no qual eles podem exibir conteúdo combinado com você. Sabe, imagens estéreo, que lhe dão imagens confortáveis de aparência 3D, sem forçar nossos olhos, sem forçar o é uma limitação ou parâmetro do tipo de óptica de guia de onda que eles estão buscando. Então essas não são ópticas de campo de luz. Não acho que vamos obtê-las em um fator de forma de óculos. Mas também foi realmente enfatizado o quão importante era que as imagens de exibição, não apenas entre o olho esquerdo e o direito, mas também com os sistemas de câmera voltados para o mundo externo, estivessem perfeitamente alinhados. Continuou enfatizando, é alinhado com a precisão de menos de 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano. Porque qualquer disparidade, como disparidade vertical entre o olho esquerdo e direito, ou disparidade entre as imagens e a calibração do mundo, que pode ser afetada por coisas como térmicas, expansão do hardware em um dia quente, seria desconfortável. Porque você também tem o mundo real como referência, e então as imagens renderizadas têm que parecer perfeitas em relação umas às outras, assim como o mundo real. Isso é realmente importante para a RA. Eles não poderiam enfatizar o suficiente o quão importante era que esse alinhamento estivesse no lugar, reforçado pelo magnésio que eles estão usando para as armações, assim como até mesmo algum ajuste em tempo real e calibração digital com base na detecção de como os óculos estão sendo usados. E o fator de forma deste vidro, que eu acho que é provavelmente o maior que esse tipo de vidro já será, espero que, conforme eles transformem isso em um produto real, eles tenham dito que tinham maneiras de torná-lo mais fino. Agora, Boss falou sobre, eles não só tinham maneiras de condensar a espessura das armações, talvez movendo o projetor em vez de na frente do guia de ondas, para trás do guia de ondas, mas você precisaria de mais calibração ou ajuste em tempo real. Mas isso, na verdade, lhe dá metade da espessura. Eles também acham que as próprias bordas podem ser menos grossas, bem como braços mais ergonomicamente projetados. Muito da identificação física também é limitada pela quantidade de eletrônicos que eles precisam colocar no ouvido e o envelope de energia disso. E então eles desenvolveram um monte de hardware de silício personalizado para executar as coisas com energia muito baixa. Então a tela em si, aquele micro LED, que está consumindo a maior parte da energia, mas você também tem processamento integrado para rastreamento de Slam World, para rastreamento de mão, para rastreamento ocular. Tudo isso está sendo executado localmente, espalhado, peso distribuído nesses óculos. E então você também precisa de bateria. Então coisas que tradicionalmente consumiriam muita energia em um telefone, eles estão tentando obter 1/3, 1/5 ou 1/10 da energia necessária. Então, as dezenas de miliamperes agregados a algumas centenas de miliamperes versus algumas centenas de miliamperes agregados a 1 watt de potência, sendo um uso. Porque então você não seria capaz de usar isso pelas 2h30 a 3 horas de tempo de uso que eles dizem que esses óculos têm atualmente. Então, a química da bateria, há apenas limitações físicas reais. O formato das baterias, elas podem meio que se misturar. Mas é o clássico. Cada milímetro cúbico de espaço precisa ser ocupado e equilibrado de alguma forma. E cada dimensão que você muda afeta algum outro fator. Então, eu acho que esse é o verdadeiro avanço na inovação na parte de óculos da Orion. Não é que ela tenha o campo de visão mais amplo e perfeito, ou que tenha a bateria de maior duração, ou a computação mais potente e suave. É reunir todos esses ingredientes separados na limitação física desse formato que eles conseguiram alcançar
E então eles podem dizer, ok, agora que eles têm um campo de visão diagonal de 70 graus neste pacote de 98 gramas, onde estão os lugares onde eles podem fazer ajustes para torná-lo mais acessível como um produto de consumo real. E muito disso tem a ver com o segundo dispositivo, né? O disco de computação também. Então, enquanto há processamento local nos óculos para coisas como SLAM, lógica de aplicativo, então o que realmente executa aplicativos, coisas que não precisam de baixa latência imediata, que tornariam desconfortável o uso em óculos de RA, que podem ser executadas em um dispositivo de computação sem fio, e sendo sem fio um grande negócio. Eles falaram sobre como criaram um protocolo exclusivo que funciona em cima do Wi-Fi 6, onde eles estão pulsando os dados, não transmitindo dados sem parar, o que lhes dá muita economia de energia, e, então, é claro, ajustando seus aplicativos para trabalhar com isso. O disco de computação é algo porque é sem fio, nem precisa estar no seu bolso, pode estar em uma bolsa. Eles falam sobre ele estar em uma mochila ou bolsa com um alcance de cerca de 10 a 12 pés. Então ele pode durar o dia todo, enquanto os óculos podem durar algumas horas, e algo que desde que esteja perto de você, você obterá a funcionalidade completa dos óculos. Uma nota lateral interessante sobre o disco de computação, você verá em alguns dos vídeos que gravamos, que parece que há câmeras na frente dele, bem como na lateral deste chanfro. E essas não são realmente câmeras em uso. Na verdade, são artefatos que sobraram de implementações anteriores de explorações de como eles poderiam usar este disco de computação. E se você está pensando nisso como um controlador, eles também pensaram nisso como um controlador. As câmeras na frente e talvez o pequeno buraco no topo do disco de computação em versões anteriores permitiam trabalhar como um controlador de precisão de rastreamento de 6 graus de liberdade, como um controlador Touch Pro que você tem no Quest Pro Inside Out Tracking no próprio dispositivo. Eles decidiram que não queriam se concentrar nisso. Talvez fosse demais, espalhando muito fino, então eles têm rastreamento de mão em vez disso. As câmeras no chanfro na frente dele eram para talvez colocá-lo em uma mesa para que ele pudesse olhar para você e fazer algum tipo de modelagem esquelética, para que quando você estivesse em uma videochamada, seu avatar pudesse ser totalmente rastreado. Mas eles também não queriam que você tivesse que exigir, você sabe. Eles queriam que este fosse um dispositivo que você pudesse usar enquanto andava por aí. E não ter que exigir tirar o disco de computação do seu bolso, colocá-lo em um banco ou uma mesa, apenas para fazer uma videochamada. Então, tomar essas decisões muito deliberadas que dependerão dos sistemas de câmera, do próprio headset, inferências que eles podem usar, extrapolar sobre o aprendizado de máquina para coisas como rastreamento corporal, rastreamento facial, para seus avatares de codec. Mas é muito legal ver algumas dessas decisões de design que eles exploraram ainda no próprio hardware do protótipo. Então, o Compute Pux não faz a entrada. E embora haja a entrada de rastreamento ocular sobre a qual falamos, há a entrada de rastreamento manual. Você pode combiná-las muito como um Apple Vision Pro, olhar, tocar, beliscar ou mover coisas. Há também esta pulseira. Então, é também a primeira vez que vemos em um produto o investimento que eles fizeram quando adquiriram a Control Labs, e eles publicaram artigos desde então sobre pulseiras EMG. Então esta é uma pulseira que usa uma detecção não invasiva dos sinais elétricos que vão para os músculos do seu pulso. Assim, o complexo conjunto de músculos que são movidos conforme você movimenta os dedos ou a orientação da sua mão pode ser traduzido e processado pelo processador de ML a bordo da própria pulseira e então se transformar em gestos e poses que o sistema pode reconhecer. E eu estava realmente curioso, sabe, porque eles investiram neste sistema EMG há muitos anos. Tenho certeza de que eles gastaram muito dinheiro desenvolvendo-o, mas o aprendizado de máquina também ficou muito mais avançado nos últimos 2 anos. E algo tão básico como uma EMU, um giroscópio, né, uma EMU dentro, você sabe, como uma pulseira de relógio, vimos com demonstrações na Augmented World Expo, mesmo em opções de acessibilidade no Apple Watch. Você pode obter toque, você sabe, gestos de toque bastante confiáveis, sem precisar tocar em EMG. A IMU pode realmente ser treinada. Esses dados podem ser treinados para obter uma taxa de sucesso muito boa. O que Boz e a equipe Orion me disseram é que o potencial do que as pulseiras podem oferecer ao longo do tempo, esse teto tem tanta promessa, tanto potencial. Os gestos básicos que eu usaria sem treinamento de sistema, sem treinamento de calibração, era apenas tocar. Então eu poderia usar o polegar para o dedo indicador para tocar, e isso não precisa estar na minha frente. Pode estar literalmente na minha mão, no meu bolso.
Imagine que estou apenas andando pela rua, com as mãos no bolso do meu casaco, e posso controlar a interface com toques. Posso girar meus pulsos e tocar meu polegar no meu dedo médio e abrir um menu. Posso rolar. Então, um dos gestos mais impressionantes foi apenas colocar meu polegar no meu dedo indicador e deslizar para cima e para baixo e rolar como um feed de vídeo do Instagram. Eu realmente tentei ver quanta pressão, quanta intencionalidade eu precisava colocar naquele gesto, e acabou não sendo muita coisa. Apenas aquele pequeno e gentil microgesto, como eles chamariam, foi o suficiente para fazer a rolagem. E é aí que parece ser uma ferramenta muito poderosa, uma forma muito poderosa de entrada, usando sua mão, versus a entrada baseada em visão computacional, você sabe, entrada baseada em CV do rastreamento de mão no Apple Vision Pro. Eu amo a combinação de olhar, pinça e rastreamento de gestos do Vision Pro. Tem sido muito intuitivo e muito poderoso de usar. Mas ao longo deste último ano de uso, também percebi que muitos movimentos grandes nas minhas mãos ainda são muito cansativos. Então, agarrar algo, beliscar algo e movê-lo com meu cotovelo ou movê-lo com meu pulso, o que eu faço mais do que provavelmente deveria, não é confortável ao longo do tempo. É realmente que nossas mãos são construídas para a destreza das articulações dos dedos e nossos movimentos dos dedos. Então é por isso que segurar uma caneta, segurar um lápis, é sobre movimento. A articulação do seu dedo não é sobre mover seu pulso quando você está digitando no teclado. Você não quer síndrome do túnel do carpo. Você quer mover seu pulso. Então, os microgestos, quanto menor o gesto que você pode fazer, que o sistema ainda pode interpretar como esses tipos de entrada discretos, separados, mais poderoso e mais confortável e mais uso de longo prazo você pode obter disso, o que você precisará para a realidade aumentada. E é por isso que eles estão se comprometendo com esta pulseira EMG. Eu perguntei sobre, você sabe, várias pulseiras. Agora mesmo há e é um fator de forma muito, você sabe, o Svelte, mas eles mostraram demonstrações de pessoas usando duas pulseiras. Eles falam sobre, no futuro, serem capazes de reconhecer a escrita à mão sem realmente escrever fisicamente em um pedaço de papel. E eles até tiveram versões treinadas disso, onde alguém pode estar digitando em um teclado que não está lá. Não consegui experimentar nenhum deles ainda, mas para os gestos básicos de você sabe tocar para abrir um menu, de deslizar ou tocar 2 vezes para tocar em meta, aí todos eles funcionam com 1 ou 2 falsos positivos. Você sabe, até mesmo como os pequenos tiques que eu tinha meus braços cruzados. E você sabe, apenas movendo minhas mãos e esfregando minhas mãos, eu estava ativando sua meta, aí, acidentalmente. Algo que provavelmente terei que me treinar para usar para o sistema, bem como o sistema aprendendo minhas próprias propensões para como eu movo minha mão. Muita tecnologia interessante lá. E então a experiência de demonstração em si. Houve um processo de integração, então todo um processo de adaptação, onde eles fizeram os óculos funcionarem com meu rosto. Os braços são dobráveis, então eles dobram para fora, e eles não dobram no ponto tradicional de onde uma dobradiça estaria, é mais baixo, e isso é provavelmente para a rigidez adicionada novamente para os 2 sistemas de exibição serem calibrados e as câmeras serem calibradas. Mas eles me deram uma ponte nasal para que ela grudasse no meu nariz, bem como essas alças de borracha para garantir que os braços dos óculos não estivessem se movendo, porque da maneira como o rastreamento ocular deles funciona, tive a sensação de que se eu estivesse empurrando os óculos contra meu rosto de vez em quando, eu perderia a calibração do rastreamento ocular e teria que fazer esse processo. Novamente, foi uma demonstração muito on-rails, muitos guardrails. Eles me guiaram por uma sala iluminada muito uniformemente, difusa. Então, nenhuma luz brilhante, muitos ângulos rígidos, provavelmente ajudou com o rastreamento do mundo islã. Eles me guiaram, você sabe, de um sofá para uma pequena área de exibição que eles montaram. Ele fez coisas muito básicas. Houve uma videochamada, então conversando com alguém em que eles teriam visto um Kodak Avatar. Curiosamente, os 7 sistemas de câmera, não há um sistema de câmera apontado para o seu rosto. Não há uma câmera de rastreamento facial como o Quest Pro ou o Apple Vision Pro tem. Então provavelmente está usando sua voz e, em seguida, usando o aprendizado de máquina para converter isso em movimentos da boca. Do seu avatar de codec, que provavelmente é renderizado na nuvem e transmitido como vídeo, então não é como uma persona espacial por si só ainda naquele evento no vídeo, mas você sabe que você teve experiências assimétricas onde eu estava fazendo videochamadas com alguém, apenas segurando um telefone, uma videochamada com alguém, em um avatar de codec, novamente, um avatar de codec plano. E, em seguida, coisas como navegação na web,
assistir a vídeos, tudo isso parecia e funcionava como eu imagino. Então você sabe, estou falando sobre isso de forma muito clara e quase como algo normal. E a parte incrível foi o quão natural e normal, como a experiência correspondeu no meu cérebro ao que eu esperava que fosse. O desempenho estava um pouco lento. Eu não conseguia dizer que havia latência entre os óculos e o disco de computação sem fio, mas talvez eles estivessem forçando os limites de quantas janelas eles poderiam exibir, e eu não tive uma noção da taxa de quadros das imagens. Não era como arrastar uma janela onde as coisas estavam atrasadas, mas eram apenas os 3 painéis. Eles estavam travados em uma linha um para o outro, como o painel do Quest. E mesmo que eu pudesse colocar esse alinhamento de 3 janelas em qualquer lugar, ele não estava travando essas janelas para o mapeamento da sala, por exemplo. Eu consigo usar uma instância de muitas IAs, onde você sabe como o Ray-Ban Metas, eu pedi um prompt para olhar para uma cena na minha frente nesta demonstração guiada. Era uma cena de ingredientes para fazer um smoothie. E então, ele fez a coisa onde você podia ouvi-lo tirar uma foto, um clique do obturador, ele processava. E depois de alguns segundos, eu obtinha essas imagens. Indicações em cima dos próprios objetos, rotulagem. Então o legal aqui era que, em vez de obter feedback de áudio, o que você pode fazer agora com o Meta AI no Ray-Ban Metas era na verdade um feedback visual bloqueado no mundo, identificando cada um desses produtos na mesa com uma etiqueta que estava anexada a eles e, em seguida, uma lista flutuante de instruções para fazer smoothies. Esse tipo de bloqueio no mundo é o que queremos da RA. E queremos mais desse reconhecimento de cena, compreensão de cena, persistência. E minha sensação é que a persistência ainda não está lá. É pela duração dessa interação com o Meta AI, mas ele não tem a capacidade de saber que eu quero que esse XYZ seja reconhecido e persistente enquanto estou caminhando entre salas ou caminhando no mundo externo, rastreando continuamente, atualizando continuamente. Isso pode ser mais para quando você obtém mais computação, ou eles estão descobrindo isso mais tarde. Fiz uma demonstração onde estava sentado em uma espécie de mesa de centro de banco alto e então, você sabe, navegando pelas mídias sociais. Então rolando pelo Instagram, de novo, aqui usando os microgestos bem pequenos, só deslizando para cima e para baixo. Esse foi um dos momentos de descoberta para mim, quão fácil, intuitivo e não trabalhoso, sem esforço minha mão estava apenas se movendo, fazendo esses microgestos. Realmente incrível. E então havia alguns jogos. Então eles tinham esse tipo de jogo 3D que você meio que coloca em qualquer lugar. É um rastreamento ocular, e então ativação baseada em toque, baseada em gestos. Onde você está olhando, você sabe para onde você quer que o inimigo, sua nave espacial, atire. Um tipo muito simples de jogo de tiro estilo asteroide. Não fiquei muito impressionado com isso, mas a demonstração final, essa demonstração de Pong, me surpreendeu. Uma foi feita de 2 maneiras. Uma com colocalização, então com o projeto, deixe Orion me dando a demonstração, olhando para ele. Ele está usando óculos de Orion, eu estou usando óculos de Orion, e entre nós há 2 grades brilhantes que estão travadas no lugar para nós dois, e com estéreo há uma sensação real de profundidade ali. E essa bola de Pong brilhante que está passando entre esses 2 quadrados, brilhando em azul e em laranja, e então usando minha mão para fazer um gesto e tentar girar aquela bola de Pong enquanto ela se move pelo espaço 3D, o que parecia tão futurístico, então ficção científica, foi incrível. E então, olhando ao redor da sala, e claro, todos olhando para nós, e eles apenas veem 2 pessoas estendendo as mãos, brincando, você sabe, acenando no ar, parecendo o caminho deles. Nós estamos acenando um para o outro, mas estamos jogando um jogo multijogador de Pong holográfico. Isso foi tão legal. Eu fiz outra versão de Pong, onde, em vez de jogar com alguém no espaço, eu estava jogando contra um avatar estilizado de corpo inteiro. E esse avatar estava talvez parado, sabe, a 7, 8 pés de distância de mim. E aqui com o campo de visão vertical de 40 graus, eu podia ver o avatar em sua totalidade. Ele estava lá e eu não precisava olhar para cima e para baixo, e ter sua cabeça ou pés cortados, e tê-los totalmente animados com suas mãos rastreadas também, e falando com eles com áudio espacial. Era como uma presença holográfica. Não era o avatar fotorrealista da Kodak. Este era muito mais estilizado e brilhante, mas dava uma sensação de,
Se você novamente, com o tempo, com mais computação, tendo mais desses andando em seu espaço, que parece realmente o holodeck, como ficção científica. Durante toda a minha sessão de demonstração, foi continuamente reforçado para mim que, por mais impressionante e orgulhoso que esse protótipo no qual eles passaram tantos anos, eles sabem que podem fazer melhor. Eles conhecem os caminhos a seguir para torná-lo mais um dispositivo de consumidor. E eu acho que é uma decisão muito boa que, embora eles originalmente pretendessem fazer do Orion algo que pudessem vender, eles não estão vendendo isso agora. Se eu fosse imaginar como seria uma versão de consumidor do Orion, não acho que acabaria usando esse carboneto de silício. Acho que eles estão percebendo que os benefícios disso, esse amplo campo de visão, como os custos são muito altos. Eles não serão capazes de dimensionar isso e torná-lo acessível. Então você pode ter um campo de visão um pouco menor ou as compensações que eles têm que descobrir. Eles sabem que precisam de uma tela de maior densidade. Eles querem enviar algo com pelo menos 30 pixels por grau. Então pode não ser tão brilhante ou opaco quanto os hologramas que vi nesta demonstração. Mas eles também sabem que terão um formato menor, com um conjunto óptico mais fino, engastes mais finos e braços de tela mais ergonômicos. E parece que eles estão bem encaminhados para descobrir o que isso significa como um produto, porque eles realmente querem que isso substitua o telefone. E isso também significa que eles querem cobrar muito dinheiro por isso. Não vai ser um acessório que você compra apenas para usar em aviões ou no carro. Eles querem que as pessoas comprem isso como talvez seu segundo dispositivo de computação mais importante. E eles falaram sobre talvez o preço estar na faixa de um telefone ou laptop de última geração. Então, na minha mente, talvez os 1.500 highs, provavelmente os 2.000 highs é onde posso ver isso terminando. E eu preferiria que eles cobrassem mais e se certificassem de incluir o máximo possível dessa tecnologia do que tentar obter algo que tenha mais apelo de mercado de massa e não ter uma experiência tão boa. Mas também estou super animado sobre onde as tecnologias que eles construíram no Orion vão chegar aos produtos Quest ou produtos Ray-Ban Meta, especificamente aquelas pulseiras EMG. Eu adoraria ter microgestos que eu pudesse usar enquanto uso óculos para ler algum tipo de feed de mídia social ou rolar. Eu tenho outra maneira de fazer entrada, em vez de apenas tocar nas laterais dos óculos ou apenas usar o controle de voz para seu sistema de IA. Então vai demorar um pouco, eu acho, antes de vermos o produto de consumo que a Orion acabará sendo. E esse protótipo que eles fizeram, os milhares ou mais que eles fizeram, não são para desenvolvedores. Ao contrário dos Snap Spectacles que foram anunciados algumas semanas atrás, os desenvolvedores não podem obter isso agora. Não se trata de construir uma biblioteca de aplicativos ou uma loja de aplicativos. Você sabe, quando pensamos no iPhone, você sabe aquele aplicativo matador no iPhone, sim, é a App Store. É a coisa que o tornou tão poderoso. Mas quando o iPhone foi anunciado, Steve Jobs subiu no palco e o vendeu como um iPod, um telefone e um comunicador de internet inovador. E era sobre acertar os fundamentos, ter valor real e utilidade no dispositivo, pronto para uso, para que as pessoas continuem usando em vez de tentar colocá-lo lá fora e descobrir e deixar os desenvolvedores descobrirem. Isso virá depois. Meta, equipe Orion, não tenham pressa. Coloquem essa tecnologia em coisas como Ray-Ban Metas, em Quests, e acho que eles estão bem encaminhados para nos trazer o futuro. Espero que tenham gostado desse mergulho profundo na Orion. Se tiverem perguntas sobre minha experiência, postem-nas nos comentários abaixo. Tentarei entrar em contato com o pessoal da Meta para respondê-las da melhor forma possível. E muito obrigado por assistir. Como sempre, eu sou Norm, e vejo vocês na próxima.